Olá, sejam bem-vindos ao Clube Cinema da TVC. Eu sou Daniel Herculano e hoje nós vamos divulgar uma sessão bem interessante que a distribuidora Vitrine está fazendo, tá? Normalmente, ela promove a sessão Vitrine de cinema com preços promocionais em vários cinemas de todo o Brasil e desta vez vem trazendo um longa português, Fogo Fato, e também um curta nacional premiadíssimo do querido Leonardo Martinelli, Fantasma Neon. E vamos conversar agora com o Leonardo Martinelli para falar um pouco sobre exatamente sua obra, Fantasma Neon, premiada em Locarno e muitos outros festivais, né? Vamos lá, Leonardo, seja bem-vindo ao Clube de Cinema aqui da TVC. Oi, pessoal, prazer estar aqui com vocês. Leonardo, obviamente a minha primeira pergunta, tá, para não fugir do clichê, é exatamente como surgiu esse projeto da tua cabeça, né? Esse é um filme que não é só dirigido por você, o roteiro é teu também, né? E como é que você consegue perceber que a partir de um projeto seu, essa sua criação, ele conseguiu chegar em tanta gente, em tantos festivais, né? Uma coisa tão interessante. A gente não consegue. Você não conseguia pensar nisso no começo que você escreveu esse curta? A gente sempre pensa, obviamente, que vai ter um grande sucesso, né? Mas me fala um pouco do início do projeto. Eu acho que é, o que vem do filme é sempre algo que uma consequência, né? Quando a gente está produzindo, é claro que a gente sempre sonha do filme alcançar o máximo de lugares possíveis, mas esse filme é um filme que superou até os sonhos, assim. Eu jamais imaginei que ia conseguir colocar um curta-metragem em cartaz comercialmente, né? Então é muito especial que esteja acontecendo, que é muito raro no mundo todo e também no Brasil que um curta-metragem entre em cartaz comercialmente. Isso só acontece, por exemplo, com uma exceção às vezes da Pixar, né? Abrindo um longa deles, animação. Então, com curta-metragem, live action, autoral, uma ficção, abrir assim é muito especial o que esteja acontecendo. Eu estou muito grato à Vitrine Filmes por essa oportunidade linda. E então, a ideia desse filme, do projeto do Fantasma Neon, ela surgiu lá em 2019, quando o Brasil já estava passando por um processo de um sucateamento, de uma extinção de direitos trabalhistas, e surgiu a figura do entregador de aplicativo como esse personagem que começou a ficar intrínseco no horizonte urbano brasileiro, das cidades, dos grandes centros urbanos do Brasil e do mundo, e esse personagem se tornou esse símbolo emblemático dessa extinção e dessa falta de direitos trabalhistas que estava acontecendo no Brasil. E, consequentemente, a pandemia, em 2020, colocou um destaque e trouxe atenção mais a esse personagem e a importância que ele teve durante esse período pandêmico que a gente sofreu, eles como trabalhadores essenciais que permitiram que muitas pessoas pudessem continuar em casa. Então, embora eu já tivesse na minha ideia essa vontade, tanto sua vontade de fazer um musical, quanto fazer um filme que tratasse da uberização do trabalho, né, das consequências materiais da uberização do trabalho nessa classe trabalhadora, eu juntei essas duas coisas. Então por que não fazer um musical, né, que é justamente o gênero que mais expõe o corpo, expõe o personagem, põe ele numa posição de destaque. Então a gente está botando nessa posição de destaque um personagem que normalmente é invisibilizado, né? E aí a ideia surgiu disso. E aí, obviamente, com a pandemia vindo logo depois que eu comecei a escrever o roteiro, deu uma completa nova camada e ressignificação à importância desses personagens. E aí a gente gravou o filme ali no final de 2020, início de 2021. E é importante falar para o público, né, que está acompanhando a nossa conversa, que Fantasma Neon, que vai ser exibido antes de Fogo Fato, tem uma sinopse muito simples, mas que ele tem um desenvolvimento muito interessante por puxar pelo musical, né? Um entregador de aplicativo sonha em ter uma moto, mas a partir disso a sua história é contada dentro de um musical, né? Eu queria te dizer que não recentemente, né, mas o cinema nacional teve Sinfonia da Necrópole, que utilizou muito de forma muito interessante também o musical, né, dentro do longa, né, sem ser exatamente uma obra musical, mas que conseguiu elevar a trama, né, de uma forma diferente, né. E eu queria falar também, Leonardo, sobre aqui no Clube Cinema a gente sempre fala com realizadores, cineastas, diretoras, produtores e produtoras, a gente fala muito da importância de ter linhas de financiamento, editais, né, que possam promover a pluralidade de narrativas de filmes no Brasil, né? Eu queria que você falasse sobre essa importância, né, de como você tira uma ideia do papel. A gente tem que falar para as pessoas que não entendem um pouco que existem editais de desenvolvimento de roteiro, existem editais de produção de filmes, existem editais de distribuição de filmes, né? Então isso é muito importante para fazer
circular o cinema nacional de uma forma mais plural possível. Com certeza, Daniel, com certeza. Esse ponto que você destacou é muito importante, porque em todos os países cujo cinema é muito bem estabelecido, a gente vai ver na Europa, existem inúmeras leis de incentivo de retorno fiscal para a produção nacional, né, produção de conteúdo autoral no cinema. O curta-metragem Fantasma Neon, ele foi o primeiro filme que conseguiu algum recurso público para realizar. Antes disso, meus projetos eram feitos de forma muito modesta, com uma câmera própria, com uma equipe de amigos. E o Fantasma Neon, o curta, foi o primeiro filme que a gente teve alguma estrutura, mesmo que de um edital e de um orçamento muito pequeno, mas ainda assim tivemos esses recursos acessíveis através da Lei Aldir Blanc, a primeira edição da Lei Aldir Blanc que aconteceu ali no final de 2020 e 2021, e que foi uma lei emergencial de um fundo de recursos que tinha para artistas que estava congelado e conseguiu se descongelar como um recurso emergencial durante a pandemia, né? E através dessa possibilidade, né, esse pequeno edital que trouxe a possibilidade de a gente realizar esse filme, a gente tem esse curta que está fazendo uma grande circulação no Brasil e pelo mundo, né? Não só no Brasil, o filme teve em algumas dezenas de festivais, como Gramado, Festival do Rio, mas no exterior também a gente passou em mais de 50 países diferentes. Então, o filme, ele traz um retorno não só financeiro, no sentido de fazer a economia circular, o dinheiro que é investido na cultura retorna em mais que dobro normalmente, mas como ele também bota o Brasil num mapa cultural do mundo, que é muito importante, né? Então a gente tem que pensar não só nesse aspecto financeiro, mas também em como a gente, enfim, tenha essa importância de espalhar e preservar a cultura brasileira no nosso país e internacionalmente. Então, nesse sentido, também é importante não só haver, como você comentou, editais que financiem a produção de realizações, mas também editais que financiem o desenvolvimento de longas-metragens na fase do roteiro, porque o roteiro é algo de um longa, especialmente, que pode demorar anos para ser escrito, então também precisa de edital de desenvolvimento, precisa de edital de produção e edital de distribuição. E também a Ancine, por exemplo, até 2018, 19, tinha um programa de apoio a festivais que, caso você, como um realizador, passasse nos maiores festivais do mundo, Cannes, Veneza, Berlim, Locarno, Sundance, Toronto, enfim, tinha uma lista com 60 grandes festivais aproximadamente, você recebia um pequeno aporte do governo, um modesto apoio para conseguir financiar a sua passagem. E porque são festivais tão grandes que o festival considera que o governo normalmente pagaria para você, daria o seu financiamento para você estar presente e divulgar o seu país, né? Que às vezes é uma participação muito rara. Por exemplo, no Festival de Cannes, esse ano, o Brasil teve muito poucos filmes. Teve um longa-metragem na Semana da Crítica e um curta na Cine Fundação, se não me engano. Então foi Isso. uma participação pequena. Então é necessário que o governo também apoie depois que o filme está pronto, nesse sentido, para poder haver uma promoção dos filmes. E assim, a gente tem que destacar que nesse sentido, a distribuidora, a Vitrine, ela até, digamos assim, cumpre sua parte nisso, né? Promovendo a sessão Vitrine de cinema, né? Entrevistei em outras oportunidades aqui, colegas que falaram dessa importância de circular a sua obra de forma comercial, mesmo que em poucas cidades, mas em sessões comerciais, né, de cinema. Não, com certeza. Eu acho que a Vitrine ela cumpre um papel essencial na distribuição de cinema autoral brasileiro, porque muitos filmes que, através de outras distribuidoras, ou teriam alguma dificuldade ou não seriam postos em cartaz, a Vitrine coloca em destaque, coloca em sessões acessíveis em várias cidades ao redor do Brasil, e eles sempre procuram uma forma diferente ou de atrair o público, uma forma inovadora, como é esse caso, quando eles estão programando um curta-metragem brasileiro junto com um longa-metragem em português. E são dois filmes que não é uma programação gratuita, são dois filmes que têm uma consonância muito grande um com o outro. E a gente tem uma produção de curta-metragem gigantesca no Brasil, linda. A gente produz talvez 1.000 curtas-metragens por ano que são inscritos nesses festivais. Se a gente for analisar as inscrições de Gramados, Brasília, Tiradentes, Rio, deve somar uns 1.000 curta-metragens por ano. Então, se a gente fosse analisar tantos filmes incríveis que tem nessa nossa produção anual, quantos filmes casariam, de repente, com pequenos longas, né? Longas entre 70 e 90 minutos que poderiam ser programados junto com curtas, seria, enfim, de uma grande janela para uma promoção de novas vozes do cinema brasileiro. Então é muito bonito que a Vitrine esteja fazendo isso. Leonardo, voltando especificamente ao Fantasma Neon, tu recorda em quantos dias você produziu o filme? E quanto tempo durou entre a pré-produção e a pós-produção? E você estava em Locarno quando ele foi exibido? Sim, sim. O filme ele teve um tempo de produção do roteiro, de escrita do roteiro, que foi relativamente longo, porque a ideia surgiu ali em 2019, logo veio a pandemia. Então esse roteiro ficou sendo
concebido e escrito por ao menos um ano. E aí, quando surgiram os recursos da Aldir Blanc, como era um edital emergencial, que tinha pouco tempo, o edital tipo, dava pouco tempo para produção, depois já chegou a ser adiado, mas inicialmente seriam só 3 meses depois que os recursos estariam contigo. Então a gente teve uma produção bem agilizada. A gente teve aproximadamente 3 meses de pré-produção, 5 diárias de gravação, ali no início de 2021, e depois mais 2 meses de pós-produção. Então, foi um filme cuja, a partir do momento que os recursos caíram até o filme estar finalizado, foi relativamente rápido. Mas o período de gestação do roteiro foi bem longo. E eu tive a felicidade de estar presente em Locarno em 2021, quando a gente foi premiado e teve a estreia mundial do filme. Foi muito bonito, eu nunca tinha ido em um festival tão grande, né? Um festival classe A, como dizem, e ver uma sala com mais de 1.000 lugares lotada para ver o seu filme é uma coisa muito bonita, né? E o Locarno é um festival que realmente procura dar voz a novos autores, procura dar destaque a filmes que puxem ou tenham alguma inventividade em linguagem e temas pulsantes políticos. Então foi muito especial a gente poder estar compartilhando lá com eles. Que bom. Leonardo, para a gente finalizar, como é que está o projeto do teu longa? Tem título já? Pode falar alguma coisa? Temos. Então, eu estou no momento do desenvolvimento do roteiro, estou nesse processo de escrita do roteiro de um longa, que é um pouco mais longo do que escrever um curta. Claro que depende do curta e depende do longa, mas nesse caso está sendo um longa complexo de escrever e eu acho isso bom. Eu acho que a gente está tendo ótimos desafios e ótimas coisas para desvendar na produção desse filme. E eu estou nesse processo de escrever esse longa, que é um filme que se passa no mesmo universo do curta-metragem Fantasma Neon. Por enquanto vai ser uma produção homônima, o longa ainda se chama Fantasma Neon. Estamos vendo isso, mas a princípio vamos manter esse nome que eu acho que é bem simbólico porque a gente está retratando nessa história. Mas é isso, é um longa-metragem que, assim como o curta, explora as consequências da uberização do trabalho e dessa nova forma enfim, da gig economy, como chamam no exterior, e das consequências materiais dessa extinção de direitos trabalhistas na vida de um entregador de aplicativo, e tudo isso através de um universo musical. Para finalizar, tem algum filme predileto de 2023 até agora? Filme predileto é sempre muito difícil. É, E é um filme bem curioso. Esse é um filme que muita gente odiou, mas é um filme que eu gostei bastante. É Bolt Tem Medo, do Ari Aster. Achei um filme curioso, me chamou a atenção, foi interessante ver ele no cinema. Não sei se é meu favorito de 2023, ainda preciso me acompanhar, ver os filmes que estiverem em Cannes, ver os filmes que vão estar em Gramado, ainda preciso me atualizar dos filmes brasileiros e internacionais de 2023. Mas um que eu vi casualmente ali no início do ano que me chamou a atenção foi esse. Obrigado. Obrigado, Leonardo. Obrigado mesmo. Foi um prazer falar contigo. Boa Eu que sorte agradeço. para Fantasma Neon e para o seu homônimo. Lembrando a todos que estão assistindo aqui o primeiro bloco do Clube Cinema, que nesse final de semana vai estrear na sessão vitrine de cinema em cinemas selecionados, tá? O longa português Fogo Fato e também o curta nacional Fantasma Neon, que a gente acabou de conversar, com Leonardo Martinelli, seu realizador. Obrigado, Leonardo. Até a próxima. Muito obrigado. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Até o próximo bloco. Oi, pessoal, sou Daniel Herculano, você está no Clube Cinema da TVC e hoje eu tenho a honra de conversar com o realizador Lucas Welinski. Oi, Lucas, tudo bem? Obrigado pela presença aqui no Clube Cinema da TVC. Oi, Daniel, tudo bom? Maior prazer estar aqui conversando com vocês. Louco para estar no Ceará, uma temperatura muito mais gostosa do que a atual aqui em São Paulo. Lucas, vamos lá.
você está estreando nos cinemas com um documentário chamado Máquina do Desejo. Ele já passou por festivais. Ele não é um filme que foi feito exatamente agora, né? Para as pessoas que não pensem exatamente que ele está estreando só agora. A gente teve, né, a perda dos Excelsos. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa importância, né, da gente ter esse registro, né, da vida dele em um documentário, ah, infelizmente num momento triste. Bom, a gente começou esse documentário há 7 anos atrás, pela urgência de contar a história do Teatro Oficina e documentar todo o trabalho de cinema e vídeo que acontece lá há 65 anos, né? Um trabalho, né? O Teatro Oficina é um lugar de passagem, de formação de não só maioria dos atores brasileiros, quanto também de cineastas, músicos, arquitetos, filósofos. Então, o Teatro Oficina está sempre nesse risco de perder a coisa mais importante que o teatro conquistou, que é o espaço. É o pedaço de terra que eles estão ali assentados e que eles já demonstraram o valor nos últimos 65 anos desse trabalho e do cultivo desse espaço. Hoje, a maior missão que a gente tem e que a gente pega a tocha do Zé e segue para frente é o Parque do Rio do Bexiga, que é essa área do entorno do teatro, construído pela Lina Bobardi, pelo Edson Elito, e que já previa esse entorno, né, esse encontro com a cidade e que foi transformado com as necessidades atuais urbanísticas de São Paulo num parque. Antigamente o projeto era de universidade, de um teatro de estádio, e hoje a urgência é de ter uma área verde no meio do centro, na periferia do Bexiga, no bairro do Bexiga, que é a periferia central de São Paulo, e que não tem uma área de lazer, não tem uma área verde. Então, o filme nasce dessa emergência da gente estava vivendo aquele período de fascismo no Brasil, e claro que isso repercutiu em todas as camadas, inclusive nos institutos de preservação, né, arquitetônica, histórica, ambiental. Então, o Teatro Oficina está sempre no risco desse incêndio criminoso, né, de desaparecer. E daí nasce a necessidade desse filme. Só que como é que a gente organiza 65 anos de material? Então, a gente passou 4 anos na ilha de edição montando esse material e trazendo para o Brasil uma história que já tinha sido esquecida, porque todo mundo tem um clichê do Zé Celso de que ele é apenas um velho doidão que ficou na psicodelia dos anos 70, e é justamente o caso contrário. Quer dizer, ele nunca deixou de ser velho nem deixou de ser psicodélico, mas ele é de uma profundeza, né? Ele é um filósofo, né? Ele tem uma produção de textos, né? E de pensamento filosófico histórico, de continuidade, de diversos trabalhos e correntes de pensamento, que é um caso raríssimo no mundo, ainda mais no Brasil hoje. Então, o filme nasce dessa necessidade urgente de contar essa história para quem acha que Zé Celso começa só a partir dos anos 90, com Hamlet, né? Bacantes, Boca de Ouro, Sertões, que para mim é a peça mais emblemática da história do teatro mundial. Essa ópera popular com 25 horas de duração, divididas em 5 dias, que a gente teve a alegria de levar não só para Fortaleza, mas também para Quixeramobim, Geramubim, terra de tô Antônio ligado. Conselheiro, onde a gente trabalhou lá, passamos 2 semanas não só montando os 5 dias de peça numa réplica do Teatro Oficina para 2.000 pessoas de graça, como também demos oficinas não só em Quixeramobim, como também no assentamento do MST, que tem ali perto, e foi uma experiência assim indescritível. Inclusive eu lembro que quando se deu a partida dos Excelsos, um diretor cearense aqui, acho que você deve conhecer, o Guto Parente, Claro. né, fez Inferninho, enfim, outros, foi premiado agora em Tribeca. Ele publicou, inclusive, a lembrança dele exatamente dessa passagem de Quixeramobim dos Sertões, que ele estava lá também. Então, não só ele, né, outros artistas aqui de Fortaleza, outras pessoas do meio cultural, do teatro, relembraram esse momento tão importante, né, e que você traz aí esse registro tão marcante, né? Mas eu queria que a gente falasse também, Lucas, sobre a importância que todo mundo que passa no Clube Cinema, que eu falo sobre a importância dos editais, sobre as muitas formas de financiamento que a gente precisa
para manter a máquina funcionando e fazendo com que vários tipos de narrativa do Brasil estejam sempre em tela, né? Porque não é só o retorno financeiro ou em relação a recursos que a gente sabe que tem, mas também a importância artística gigantesca de cada obra, né? Então, eu queria que você até desenhasse um pouco, porque a gente tem editais aqui para pré-produção, para feitura de roteiro, para produção do filme e para pós-produção, e ainda mais para a distribuição também, né? Em alguns casos, distribuição também, que é super importante. Vamos falar um pouco disso, né? Que é importante a gente sempre martelar na cabeça das pessoas esse tipo de política pública que é essencial. Com certeza. Daniel, eu posso começar falando isso, que eu estou terminando o meu terceiro longa, que é o primeiro de ficção, e os três filmes que eu só fiz graças à possibilidade dos editais aqui de São Paulo, dos editais municipais e dos editais estaduais. Lembrando, né, que a gente passou desde o golpe de 2016 um período enorme, né, sem editais federais, sem nem mesmo Ancine, fundo setorial, né, a gente viveu assim uma hecatombe, né, na indústria do cinema. E eu falo da indústria do cinema que é um lugar que eu mesmo pessoalmente nem me sinto inserido, porque o meu trabalho ele é todo feito só através de editais, nem lei de incentivo mesmo, eu ainda não tive essa experiência nos últimos 5 anos trabalhando direto em cinema. O filme da Oficina, especificamente, a gente conseguiu um pequeno edital de finalização e a gente passou 4 anos fazendo o filme com esse edital e, claro, né, por ser um edital de finalização num filme desse tamanho, que é um valor quase de um edital de curta-metragem, né? A gente teve que fazer outros trabalhos, mas a gente conseguiu. Mas o filme está aí. O filme nasceu graças a esse edital e a gente estava se preparando para concorrer agora ao edital de finalização, que acabou de abrir aqui em São Paulo. E, infelizmente, essa tragédia do Zé, né, trouxe a urgência de tornar o filme acessível. Né? A gente teve uma pressão do público pelo filme ter circulado nos últimos 2 anos nos festivais todos do Brasil, ter sido premiado em cada festival que passou, né? Mesmo sendo festivais de pandemia que foram online e tiveram um público muito maior, né? Porque os festivais também costumam ser muito limitados o espaço da sala de cinema, daquela sessão, né? Sim. Então, mesmo com essa passagem nos festivais, houve uma pressão enorme para a gente liberar o filme e a nossa distribuidora, que é a Descoloniza Filmes, que é uma distribuidora maravilhosa, só faz trabalhos que ela se apaixona, porra, topou sem edital, sem nada, ou seja, eles não vão ganhar um tostão pela trabalheira que eles estão tendo, que a gente, a partir de quinta-feira, está em cartaz no Brasil inteiro, de Rio Branco a Fortaleza, de Porto Alegre a Rio de Janeiro, Brasília, Belo Horizonte, Mato Grosso do Sul, enfim, uma coisa que daria muita alegria ao coração do Zé, porque o Zé sempre, né, o Zé, embora seja uma pessoa de São Paulo, o Zé sempre circulou pelo Brasil inteiro e sempre se identificou bastante com o Brasil inteiro e, acima de tudo, o Nordeste, né? O Zé nunca parou de trabalhar um segundo. O único momento sagrado do Zé era janeiro, né, depois de passar Natal e Réveillon trabalhando no teatro, aberto para o público. Janeiro era o mês dele de estudar as próximas peças do ano e sair de férias, né? De férias assim, trabalhando na dramaturgia. E aí, obviamente, janeiro era o mês obrigatório do Zé estar no Nordeste, que era onde ele recarregava as baterias, né? Não só pela natureza, mas pelo povo, acima de tudo, né? Os muitos povos nordestinos. Eu lembro assim a diferença do público, né, de Fortaleza, de Recife, de João Pessoa, que foram as três capitais quando eu passei com o Teatro Oficina. A recepção desse público, a profundidade intelectual desse público é uma coisa que até hoje ficou muito marcada na nossa vida. Lucas, você lembra qual foi a reação dele quando assistiu o documentário? Lembro, O que ele falou para ti, a lembro muito. reação? Você pode Ai, derramar aqui para a gente esse momento tão bacana? oi,
A gente teve a sorte do no Mix Brasil fazer a primeira sessão presencial em São Paulo, no Cine Sesc, que é uma sala assim extremamente bem equipada, com uma acústica maravilhosa, e foi a primeira saída do Zé de casa por causa da pandemia, e o cinema lotado, a sala lotada. O Zé chegou um pouquinho atrasado, então o Zé chegou, já estava a sala inteira esperando ele. Ele foi recepcionado com aplausos e ele assim ainda com aquela, né, aquela sensação que todos nós tivemos quando saímos de casa pela primeira vez depois da pandemia, né? E começamos a sessão e ao final da sessão a gente ia ter um debate e acabou não dando para ter o debate porque o Zé pegou o microfone. Todo mundo sabe muito bem o que acontece quando o Zé pega o microfone. Ele desenvolve muitos pensamentos e foi assim, foi lindo, porque ele estava muito emocionado. Ele estava do lado do Renato Borghi, né, que é esse ator, esse fenômeno do Brasil, fundador do Teatro Oficina. Eles nasceram no mesmo dia, né? Então eles têm essa ligação muito forte. E ele ficou muito emocionado. Ele sentiu que a história inteira ali estava contada, né, dentro dessas poucas 2 horas que a gente tem, né, para contar uma história para o cinema. E ele ficou muito emocionado. Eu lembro que ele falou: Nossa, que importante ver isso, que importante lembrar que a grande força da oficina é o povo, que a grande força é a cozinheira Zuria, piauense, é o cirandeiro Surubim, pernambucano, é o Edgar Ferreira e a Sandy Celeste, que era o movimento de samba do Bexiga, e foi quem ocupou o teatro durante o exílio, né? Durante o exílio, quem ficou lá foi a cozinheira, Dona Zuria, que tinha uma cantina, e abriu o teatro tanto para o samba quanto para a ciranda e para o forró do avanço, famosíssimo forró do avanço dos anos 70 aqui. E o Zé, essa coisa agora veio na minha cabeça, o que me marcou, porque ele falou muita coisa, ele ficou uns 30 minutos falando, dando as impressões dele. A gente tem isso filmado, o Sesc filmou isso tudo, mas ele falava isso, ele falava: Nossa, a maior importância para mim agora é lembrar que a força do Teatro Oficina é o sertão. A força do Teatro Oficina é essa Canudos da Jaceguai 520, é esse pedaço de terra insurgente que não aceita uma ditadura urbanística, que não aceita uma ditadura política, ética, estética, moral, e que a força do Oficina está ali, nessa descoberta dessa terra, desse sertão, né, dessa Canudos. Então, vamos falar aqui um pouquinho sobre premiação e festivais, tá? A Máquina do Desejo, pessoal, que tem direção, roteiro e montagem do Joaquim Castro e do Lucas Velins, que está conversando com a gente, passou pelo o EDT 2021, pela É Tudo Verdade, né? Foi melhor edição de longa, melhor público e melhor longa no Festival Mix Brasil, Prêmio Memória do País, os 25 anos do Brasília Film Festival, New York, Los Angeles e Miami, Prêmio de Melhor Documentário no Fixur, no Chile, menção especial no 7º Arquivo em Cartaz, Prêmio Contribuição Artística no Festival de Cinema de Vitória, adoro o Festival de Vitória, já fui, Prêmio Especial do Júri no 12º Festival Internacional de Cinema da Fronteira, finalista do Prêmio ABC de Melhor Edição de Long Doc, e filme de abertura do 8º QI Porto de Portugal em 22. Para finalizar, Lucas, eu queria que você falasse sobre a sessão seguida de debates que vocês tiveram na Universidade de Harvard. Como é que foi passar esse filme lá, né? Como eles receberam essa história tão gigantesca, né, do Teatro Oficina, os alunos. Como foi ter, digamos assim, essa aula diferente, né, que vocês participaram lá na Universidade de Harvard? Foi uma experiência muito surpreendente, porque a história do Zé e da Oficina é uma história tão brasileira, tão cheia de personagens, né, típicos do Brasil, que estão no inconsciente coletivo do Brasil, que a gente se perguntava muito se seria inteligível essa história fora do Brasil, né? Mas aí, com essa experiência que a gente teve, né, passando por festivais da América Latina, dos Estados Unidos, a gente foi vendo que existia uma comunicabilidade, sim, né, dessa condição de artista resistindo aqui no terceiro mundo, né? E em Harvard foi incrível, porque era uma mistura das escolas de arquitetura e escola de cinema,
juntaram os alunos e os professores. Então foi uma sessão, uma projeção assim muito silenciosa, muito contemplativa, né? Solene. Solene. E aí quando começou o debate, estava eu e a Marília, que é arquiteta cênica do Teatro Oficina hoje, e a gente ficou muito impressionado com o nível das perguntas, com o nível do entendimento. A gente viu que realmente fronteira é uma linha imaginária, né? O inconsciente coletivo ele atravessa, né, esse planeta inteiro, esse corpo coletivo que é esse planeta, né? Então foi muito impressionante ver aquelas pessoas que não tinham basicamente nenhuma relação com o Brasil viajando profundamente em toda a questão não só, né, teatral, estética, né, que atravessa cinema, teatro, arquitetura, mas também pensando na questão de qual é o tipo de cidade que a gente quer viver hoje, né? Qual é a importância da cultura para o desenvolvimento de um povo, né? Qual é a importância dos espaços culturais se abrirem para a necessidade das suas localidades, né? Interagir, contracenar com a cidade, né? É isso. Lucas, quero te agradecer bastante pela conversa. Foi até emocionante, né? Alguns momentos, e a gente descobriu coisas bem interessantes sobre Máquina do Desejo. Queria lembrar ao público aqui que o documentário Máquina do Desejo, que fala sobre Zé Celso e o Teatro Oficina, está em cartaz nos cinemas, tá? E que você sempre, sempre procure uma opção do cinema nacional, do cinema brasileiro. Você sempre vai ter opção, tá? Você vai ao Até cinema porque, e vai. Daniel, tem Pode uma falar, questão muito importante. por Sabe que a favor. gente está estreando junto com os maiores monstros do ano, né? Máquina do Desejo está estreando junto com Barbie e E Oppenheimer. Oppenheimer. Todo mundo falando pra gente, vocês são loucos, vocês estão se suicidando, vocês vão estrear na pior semana do Brasil. E eu acho que essa é a força do Zé Celso. E sempre foi e sempre será. É isso, pessoal. Agora, depois da minha conversa com o Lucas, a gente vai assistir aqui o trailer de Máquina do Desejo, tá? E eu espero vocês todos no cinema. Parabéns, Lucas. Muito obrigado por essa oportunidade. Foi um prazer falar contigo. Muito obrigado, Daniel. E vai ter sessão especial em Fortaleza, sexta-feira, com o nosso corifeu sertanejo, que é o Ari Porto, ator cearense, hoje um dos maiores atores aqui do Brasil, vai estar lá recebendo todo mundo no Cine Teatro São Luís. Maravilha. Pessoal, o Clube do Cinema da Semana fica por aqui e a gente se encontra semana que vem ou por aí pelo YouTube. Tchau. Você só está vivo se você está criando, se você está inventando. Se você não está inventando, você está morto. E quando você deseja, você cria. E tudo que você cria, procria.